Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. E no final de 2017, me pediram para fazer a divulgação desse livro da Federação Espírita Brasileira. Essa edição é a mais recente, chamado Voltei. Ele é assinado pelo espírito de irmão Jacó e psicografado pelo Chico. O trabalho é feito na própria federação, o desenho é de Mozart Couto, o estúdio é Ceneação e é feita a divulgação, lógico, com autorização da FEB. O irmão Jacó, como diz o nome, ele era um tchecoslovaco que veio para o Brasil com aproximadamente 15, 16 anos com a família e terminou os estudos aqui, se formou, começou a sua parte profissional, formou a sua família, se tornou espírita, não cita lá desde quando, e trabalhava numa casa espírita e naquela época ele viveu aí, ele desencarnou em 1948, então antes de 1900, depois de 1900, ele trabalhava numa casa espírita e participava da Federação Espírita Brasileira, que era no Rio de Janeiro. Então ele se estabeleceu lá no Rio de Janeiro, tinha a federação, ele acabou trabalhando. Ele teve contato com grandes vultos aí da nossa doutrina, entre eles o próprio Bezerra de Menezes, com quem ele conviveu na federação e tinha bastante carinho, bastante relacionamento. O nome dele verdadeiro era Frederico Fingner. Como naquela época ainda existiam ações contra o Chico, nas psicografias as famílias às vezes entravam contra, todos os espíritos passaram a adotar pseudônimo. E o Frederico, então, passou a usar o pseudônimo de irmão Jacó. Ele, durante toda a atuação dele dentro da doutrina, passou por todas as tarefas, assistencial, estudos, grupos de estudos, palestra, trabalho mediúnico, e no final, por muito tempo, ele estava atuando na desobsessão. Ele era bastante fã dos livros do nosso André Luiz, que contou todo o seu processo pós-desencarne, e do Ernesto Bozano também. Então, ele sempre comentava com os amigos que no dia que ele viesse a passar para o plano espiritual, ele gostaria de trazer a história dele nesse aspecto, no processo de transição após a de morte e continuidade após a morte. E ele, então, faleceu com 81 anos, e assim... É para cá? Assim que teve condições de buscar, tentar o trabalho de psicografia, ele procurou o Chico em Pedro Leopoldo. O Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Na primeira vez que ele foi lá para tentar conseguir a psicografia, ele ficou por um bom tempo ali e acabou não conseguindo, desistiu, foi atrás de outros médiuns, passou em vários locais, não conseguiu, voltou lá para Pedro Leopoldo para tentar fazer. E nessa segunda vez também demorou um pouco mais do que ele gostaria, do que ele achava que seria. E ele chega até a comentar, se o André Luiz, que não era espírita antes de desencarnar, psicografou 16 livros, por que eu não posso trazer pelo menos um, que é o que eu quero? E os espíritos ali da casa, que participavam da organização da casa, falaram para ele: calma, você conhece a doutrina, você sabe que não é assim de imediato, vamos com calma, vai chegar a tua hora. Ele acabou chegando a hora, e ele então vem e psicografa esse livro através do Chico. E ele começa contando no seu... não. Eu que apertei errado.
Ele começa contando no momento já do seu desencarne, né? Dá para a gente ver aqui o corpo físico, o espírito ali junto. Esse irmão aqui é o irmão Andrade, que era o seu espírito protetor, e ele atuando, doando energias e fazendo ali todo o trabalho para auxiliar no desencarne. Nesse momento, enquanto ele está ali bem ligado ao corpo, ele narra que ele estava com os olhos turvos, com uma sensação de um corpo pesado, de um mal-estar, e bastante tenso, bastante, assim, estava uma situação bastante atordoada. Aí ele está lá no processo e ele começa a ter aquilo que até na televisão a gente ouve do flashback, né? Passar a nossa história de novo em alguns lances. E ele começa a se lembrar lá estudando, já moço, provavelmente na faculdade, os padres devem ter sido em alguma escola católica, depois ali já estudando a doutrina espírita. E quando ele termina esse processo de lembrança, entra na sala a Marta. A Marta foi sua filha na presente encarnação, nessa encarnação aí, só que desencarnou muitos anos antes dele. E era uma filha muito querida e ele fica muito feliz com a chegada dela e ela vem para auxiliá-lo no seu processo de desencarne. E isso gera uma emotividade muito grande e ele fica bastante alegre. Aí, com o trabalho de energia, a Marta também auxiliando e o Andrade, o espírito consegue se desvincular do corpo sem desligar. Não houve o desenlace, aí, o desencarne. Mas ele consegue se desvencilhar do corpo e ficar já mais livre, sem estar ali lado a lado, ali grudado. E aí, quando ele consegue isso, ele percebe que os olhos não estão mais turvos, não tem mais a sensação ruim, não tem mais o cansaço, não tem mais o atordoamento, ele está livre e tranquilo, né? Continuando ali, atuando no processo, eu costumo fazer um parênteses aí. Nós vamos ver que ele desenvolve uma preocupação, eu vou contar já já, e eu costumo dizer que se no meu desencarne tiver a presença do Bezerra para me receber, para me recepcionar, o resto não precisa nada, não precisa ter luz, não precisa ir para outro lugar tão bom. E ele recebe a visita de Bezerra de Menezes, que era seu amigo, que tinha convivido, e vem para auxiliar no desencarne. Então ele faz eles se recebem com um carinho muito grande, porque tinham um carinho muito grande um pelo outro, fica bastante feliz, mas o Bezerra percebe que ele está já bastante cansado, desgastado ali de toda aquela situação. E ele então sugere que eles fossem até a praia. Rio de Janeiro, a praia é fácil, não é muito longe. Então, que eles levassem o nosso Jacó até a praia, porque o ar marinho é realmente revigorante, é bastante positivo para repor as energias, para dar uma força ali naquela situação. Eu e a Fátima tivemos a oportunidade de morar 2 anos e meio no Guarujá e a gente pode testemunhar isso. Quando a gente estava mais baixo astral, a gente falava, vamos dar uma voltinha. Aí, nem que não entrasse no mar, mas só de andar na praia de Pitangueiras, no calçadão, respirar aquele ar é uma delícia. Então, eles vão, os 4, né, o Andrade vai junto. Chegando lá, ele realmente está bastante cansado, ele pede para descansar um pouco, a Marta lhe cede o colo, e ele, então, adormece por algum tempo, fica ali adormecido, o Bezerra e o Andrade ali assessorando, acompanhando. E a hora que ele desperta, se recupera daquele cansaço todo, eles resolvem então voltar para a sua casa. O velório, naquela época, não tinham velórios locais, eram feitos em geral nas suas casas, inclusive
no Rio de Janeiro, uma cidade maior. E ele volta pelo calçadão. E aí ele passa por uma experiência que ele já não se lembrava dos outros desencarnes, dos outros momentos. Ele está andando, eles estão andando na rua e uma senhora com compras, que não vê espírito, vai no caminho dela ali tranquilo e passa por cima passa por dentro do espírito do Jacó. E ele dá uma assustada com aquela reação, com aquela vibração que provoca ali, porque não estava mais acostumado. Eles voltam então para casa. Quando eles chegam lá, o corpo já está no caixão, na sala, né? O Bezerra e o Andrade vão lá direto atuar na transmissão de energia para que se completasse o processo de desligamento do espírito. Não estava ainda completo. E nós vemos aqui, deve ser parentes chorando, algumas pessoas em volta e alguns espíritos também. E aí o Jacó observa uma coisa que a gente nem sempre tem observado na nossa vida. E como espírita e acreditando na doutrina como a gente acredita, a gente precisa pensar nisso. Que são as conversas em velórios. Né? Conversas inoportunas, de baixo galão, piadas, risinhos, críticas ao defunto, né? A pessoa que faleceu ali já sai criticando, fulano, era uma porcaria, agora todo mundo vai dizer que é bom, mas ele era isso, ele era aquilo. Então, esse tipo, ou elogiar falsamente, né? Faz um elogio para aparecer, mas na realidade o rosto entrega que é outro sentimento. E ele percebe isso ali em todos tanto encarnados como alguns desencarnados. Alguns encarnados e alguns desencarnados. A gente precisa, como espírita, se portar nesse momento como espírita. Se puder confortar, se puder ajudar, se puder, pelo menos vibrar, fazer prece, pensar no processo que a gente conhece, que sempre acontece, e tentar fazer alguma coisa de positivo. E aí ele começa a andar no ambiente, e ele vê esses dois espíritos conversando, e consegue ouvir, e um deles pergunta ao outro, aquele ali não é o Jacó? Aquele doutrinador que nos doutrinou e nos ajudou lá no trabalho do centro, e que nos deu um monte de informações boas, que nos ajudou a se recuperar, a se elevar e tal. Ele fala, é ele mesmo. Ele fala, nossa, eu não sabia que ele tinha saído do corpo, que ele tinha desencarnado. Ele foi muito bom para a gente e tal. Então ele vê que tem também as boas coisas, né? Os bons pensamentos, os elogios sinceros e as vibrações boas. De repente, eles percebem, entrando no ambiente, uma vibração maravilhosa vinda de fora da casa. Ela estava sendo emitida de dentro desse carro que estava chegando no velório, de companheiros da doutrina, com o comportamento correto, como todos nós. Eles já vêm desde o início vibrando, rezando e pedindo pelo nosso Jacó. E aquela vibração, aquele amor, aquele carinho, ele é transmitido até antes deles chegarem no ambiente. Então aí a gente vê o posicionamento correto. Isso daí envolve todos eles. Aqui na porta nós estamos vendo o Jacó, o Bezerra, a Marta e o Andrade. E isso faz um bem enorme para toda a situação. Eles terminam o velório, enterram, levam o corpo para o cemitério, e depois de terminado tudo, o Bezerra então chama e pede para que eles fossem até a praia, porque eles iriam encontrar outros irmãos que tinham desencarnado e que iriam para o mesmo local onde o nosso Jacó iria ficar. Então eles estão lá posicionados na praia, a Marta com o Jacó, o Bezerra aqui atendendo outras pessoas, outros desencarnados e os seus protetores. E eles vão se juntando ali, e já tinham 9 pessoas. E um deles pergunta por que eles não podiam ir embora. Por que eles já não podiam sair e ir para onde eles iriam, para a colônia que eles iriam. E o Bezerra diz então que está faltando uma pessoa que vai integrar o grupo deles.
Aí, de repente, chega uma senhorinha ali, com 2 espíritos auxiliando, e ela traz no seu peito uma luz enorme e bonita, expandindo uma luz enorme ali. Qual é a profissão dela nessa encarnação? Alguém chuta? Professora. Professora. Que eu acho que é uma das, se não é a mais importante, é uma das mais importantes profissões. A minha mãe foi professora, mas não por causa da minha mãe, mas porque a gente não dá valor, mas é o professor que forma todos. O médico é importante, mas ele é formado por professores, desde o comecinho. Todas as profissões são formadas por professores. E o professor que faz o seu trabalho corretamente, ele atua, inclusive, auxiliando, educando, mesmo não sendo responsabilidade dele educando, e amando, né? E a Marta fez isso, aproveitou essa encarnação enormemente. Ela se junta ao grupo e eles começam a caminhar. Até pelas condições daqueles espíritos que tinham desencarnados, eles vão caminhando como a gente faz aqui encarnado, né? Vai andando mesmo para o local onde eles teriam que ir. E eles passam por uma região umbralina. Então a gente vê a caravana aqui, ó, né? Com uma certa luminosidade, com trajes mais coloridos, e a gente vê alguns irmãos aqui nessa zona de vibração inferior, inclusive esse com mais animalesco aqui. E esses irmãos que estão ali na região, eles começam a gritar contra a caravana. Por que que eles estão aí melhor vestidos, com uma aparência mais bonita, melhor? Por que que eles estão indo, que tem essa luminosidade maior entre eles? Por que que eles são privilegiados? Por que que nós não podemos estar no lugar deles? Né? Porque Deus não é justo? Que justiça é essa que não nos dá a mesma condição? E um dos integrantes do grupo se desequilibra e fala, gritando já em um tom bem alto, que ele não merecia estar ali porque ele tinha assassinado uma pessoa. Isso dá uma desestabilizada, o Bezerra imediatamente toma conta da situação e fala: meu irmão, fique tranquilo, você está aqui porque merece e todos nós erramos, não tem nenhum de nós que não cometeu erros, então fica tranquilo que você está aqui por um motivo correto, a escolha é correta. E aí ele pede a Marta que faça o Salmo 23 e pede a todos que rezem, que vibrem, que façam ali bastante vibração e rezando também para auxiliar a vibração. E aí a Marta faz e eles conseguem então se levantar do chão, né, voar ou levitar, como a gente costuma dizer, e alcançam a ponte de acesso à colônia, né? E os nossos irmãos ficam aqui. E do outro lado a gente já vê uma outra realidade, né? Luz, árvores, um ambiente muito mais bonito. E eles chegam, entram na colônia, e na hora que eles entram ali, estão ainda no comecinho, eles olham para o céu e eles veem uns pontos estranhos, assim, uns pontinhos no céu, que eles acham a princípio que eram passarinhos, né? E na medida que esses pontos vão se aproximando, eles percebem que são crianças que vieram, espíritos, né, que desencarnaram crianças, que vieram receber a nossa professorinha. Ela do grupo era a única que não ia ficar naquela colônia. Ela ia para uma colônia com um nível superior. Então eles vêm pessoalmente recolhê-la e levá-la junto com o seu espírito protetor. Dali todo mundo vai para o seu canto, para o seu local onde ficaria alojado. O Jacó vai ficar na casa em que a Marta está, que a sua filha está. Então ele vai para o seu destino e no meio do caminho ele encontra 4 amigos dos velhos tempos de Federação Espírita Brasileira,
com grande convivência, e ele então fica bastante feliz com aquela recepção, e ele é saudado por todos eles. Tem alguns que a gente pode ser que conheça, outros não, mas ele conhecia todos, né? Deixa eu sumir os nomes aqui. Perdão. Os velhos amigos. Guilhom Ribeiro, Leopoldo Cirne, Inácio Bittencourt e Antônio Luiz Saião. Então ele conversa com todos eles, abraça, mata a saudade, pergunta dos outros amigos, pergunta se eles estão ali naquela colônia, eles falam que não, eles só vieram saudá-lo. Pergunta dos outros, eles dizem que eles acabariam se encontrando. Só que o nosso Jacó, ele tinha consciência dos seus erros, mas ele tinha consciência também das suas realizações, das coisas boas que fez. E ele esperava ter um pouquinho de luz, né? Que eu falei que era a sua preocupação. E ele nota que os seus companheiros todos têm a áurea ali, ó, de luz, e ele percebe que ele não tem. Então ele começa a ficar um pouquinho invocado, né? Eles se reúnem, conversam um pouco, e aí o Andrade propõe que ele entrasse para poder repousar, que ele estava bastante cansado. Então se despedem, ele entra, né, na casa, e ele é recebido por essa senhora, que era responsável ali pela casa onde a Marta estava alojada. E essa senhora, eles acho que não tiveram autorização para revelar o nome verdadeiro, então ele a intitula Mamãe Frida. É a Mamãe Frida que recebe ele com todo carinho, com todo amor, e aí o Andrade então fala para ele, ó, vamos para o quarto, vamos descansar um pouco, você está bastante desgastado. Ele vai para o quarto, deita, dorme durante um tempo. Quando ele acorda, aos pés da cama dele está o nosso Andrade. Aqui no desenho eles já estão mais com características na outra, diferenciava encarnado e desencarnado. Aqui eles já estão mais com as cores normais das vestimentas aí. E aí ele começa a conversar com o Andrade passa uma série de informações, ele pergunta dos parentes que tinham desencarnados, além da Marta, pergunta de outros amigos, e ele fala, calma, Jacó, tudo no seu tempo e no seu lugar. Devagarzinho nós vamos você vai poder matar todos esses desejos. E propõe a ele que eles andassem pela colônia espiritual para poder conhecer, para que ele conhecesse. Ele sai com o Andrade, quando ele chega, passa pela sala, ele vê um piano de cauda ali. E ele sabe que a Marta era exímia pianista. Então ele pede a Marta que a Marta tocasse uma música para ele. E ela então senta e, logicamente, conhecendo o pai, toca a sua música preferida. É uma música clássica preferida. E aí ele fica bastante emocionado, ele realmente adorava aquela música. E terminada a música, ele sai para fazer uma caminhada. E aí eles saem e vão conhecer toda a colônia. O Jacó percebe que a colônia era formada por ruas bem espaçosas, as casas todas isoladas por jardins ou árvores aqui em volta, dando um certo isolamento a cada casa, pássaros diferentes, muita cor, muita luz ali envolvendo o ambiente, e ele vai conhecendo tudo. Aí ele chega na escola, a escola onde a Marta trabalhava. E a Marta já tinha comentado com as crianças que o seu pai estaria saindo do corpo e que viria lá para ficar com ela. Então, quando ela chega lá, as crianças já estão esperando, e elas vêm correndo na direção dele, abraçam com todo carinho, transferindo o carinho que elas tinham pela Marta, dão bastante atenção, fazem uma festa muito bonita, depois buscam a Marta também.
E aí a Marta explica para ele que nas colônias, essas tipo lar escola, são para abrigar espíritos que desencarnaram crianças, os seus pais não estão lá ainda, e normalmente eles vão voltar mais rápido. Então o processo não é desfeito de recuperar toda a sua consciência de outras encarnações. Então, esses locais recebem e essas pessoas como a Marta, que se voluntariam, ficam tratando desses espíritos aí até os seus pais chegarem ou vir a outra reencarnação. Daí eles continuam caminhando e quando eles chegam no centro da colônia, o nosso desenhista fez aqui um castelo, né, suntuoso, mas eles veem uma construção muito grande, que abrigava um auditório enorme, que tinha várias salas, tipo uma faculdade, com um auditório de grandes eventos ali, um centro de eventos, além de espaços para cursos, para as reuniões. E ele pergunta o que é, eles explicam, e aí ele fala que gostaria de conhecer. E aí a Marta fala para ele ficar calminho, que quando ele tivesse uns 30 dias de desencarnado, ele seria recepcionado ali, e seria homenageado. Nesse momento, os que ele não viu estariam ali para ver. Aí ele volta para casa, e quando ele volta para casa, tem 2 amigos lá esperando para recebê-los. Um deles já tinha estado, que é o Guilherme Ribeiro, e o outro é o nosso Caibar Schutel, né, espírita da cidade de Matão, que tem um trabalho maravilhoso lá, e foi o primeiro espírita a reeditar aqui no Brasil, a Revista Espírita. E na época vinha os fascículos mesmo, como na primeira vez lá no Kardec. Hoje a gente compra em livros, né? Todos os fascículos de um ano num livro só, são 12 livros. E ele conversou, novamente perguntou onde o Caibar estava, quando ele veria os outros amigos, e foi conversando uma série de coisas, não deixando de perceber a áurea aqui, ó, dos 2. E aí na conversa, o Guilherme sugere que eles fossem até o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Ele voltasse lá para fazer uma visita à cidade, fosse até a casa espírita que ele tanto trabalhou e tal, e eles aceitam, e o Andrade fala que tudo bem, que ele estaria bem e que eles podiam ir. Então eles vão, o Guilherme e o Caibar Schutel e o nosso Jacó, só que eles vão levitando, né, vão voando, e descem lá, aterrissam na avenida Beira Praia. E começam ali a andar normalmente para ir até o centro. De repente, eles passam por uma cena onde tem um irmão encarnado aqui, ó, com cigarro provavelmente, e 2 obsessores sugando as suas energias e atuando sobre ele. E aí o Jacó fala assim, poxa, eu achei que o trabalho de desobsessão tinha sido feito bastante, mas eu estou vendo que ainda falta muito por fazer, né? Ainda tem muita coisa a ser feita. E dali eles vão até o centro e passam a ajudar no trabalho da noite. E eles ficam ali, ele aqui e o outro, e aí o espírito comunicando, o outro aqui, um espírito auxiliando o médium, o dirigente, provavelmente. Enquanto eles estão lá trabalhando, atuando, esses 2 espíritos aqui mais atrasadinhos, uma figurinha mais, né? Eles ficam observando e um deles aponta para o Jacó e fala assim, aquele ali não é o Jacó? Ele que ficava tentando doutrinar a gente aqui na casa? É ele mesmo. Mas que estranho, senhor. Só ele não tem luz. Todos os outros têm uma luz aí, ele não tem luz. Ele não fez tanta coisa aqui, por que ele não tem luz, né? E aí eles terminam, fazem todo o trabalho e voltam para a colônia e ali, completados os 30 dias, ele é recebido lá no grande centro de eventos
E eu não sei se todos vão conseguir distinguir, ó, mas aqui no fundo tem vários irmãos aqui, ó, sentados e concentrados. Eles estão concentrados e emitindo energias para que esse tubo aqui, ó, eles estão emitindo essas energias para o tubo, para que no tubo esse espírito mais evoluído consiga se manifestar, consiga se fazer presente e visível, né? E aí, esse irmão que vem fazer homenagem ao nosso Jacó é o Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio também fez parte da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, tem um trabalho maravilhoso e é um espírito citado no livro, depois num outro que eu li do Divaldo, Transição Planetária, que eu comprei quando ele veio em 2017, depois descobri que tem mais 2, continuando esse Transição Planetária, que eu também já comprei e já li. E no Transição Planetária eles citam, porque ele vem numa situação especial lá, eles trazem um obsessor ferrenho lá das colônias, das casas espíritas, e ele é que vai para poder comandar o diálogo com esse espírito. E lá também eles precisam fazer esse tubo e concentrar energias, doar energias para que ele consiga se manifestar. E o Bezerra também está presente nesse livro, nessas situações, e ele fala que o Bittencourt era um espírito muito evoluído, muito próximo do Cristo, né? Não era o primeiro escalão, mas muito, muito mais próximos do Cristo. Essa condição evolutiva dele era significativa. Então o Bittencourt vem, faz uma homenagem maravilhosa a ele, conta todas as coisas boas que ele fez, todo o trabalho, a importância dele na própria federação, porque ele atuou em alguns cargos da federação, faz toda lá uma homenagem muito bonita, falando toda a ficha dele, citando, realçando todas as partes boas. Quando ele termina e que o nosso irmão Jacó fica com a palavra, aí ele começa falando que ele não merecia estar ali, que ele não merecia ser homenageado, que ele merecia sim estar num tribunal sendo julgado por todos os erros que ele cometeu. Que ele tinha consciência de todos os erros que ele tinha cometido e que ele achava que ele merecia sim estar sendo julgado e não homenageado. Quando ele termina essa fala dele, o Bittencourt diz assim: Jacó, você está equivocado, você tem erros sim, mas você tem muitas qualidades. E você precisa saber, você precisa entender que na Terra só um passou e não errou, que foi o Cristo. Todos nós, os outros, cometemos alguns erros, mais ou menos, mas todos erramos. Só o Cristo passou e não teve erro. E aí ele fala, para que você então se sinta melhor e para que você já comece a pensar em reparar esses erros que você está dizendo, ele disse que gostaria de sugerir aos dirigentes da colônia que formasse um grupo para atuar no trabalho de desobsessão sem os encarnados. Um grupo de desencarnados ali da colônia que fizesse um trabalho de atuar nos processos obsessivos sem ter a presença de encarnados, como dentro de uma casa espírita. Então ele sugere que eles formem esse grupo, que começam a estudar, que busquem o máximo de instrução possível, porque seria uma experiência diferente, né? Não seria um trabalho com um grupo de encarnado numa casa espírita, seria um trabalho de atividade direta só dos desencarnados. E aí eles formam esse grupo, o Jacó faz parte, começa a fazer parte, eles estudam por um bom tempo, e quando eles já estão com bastante estudo já desenvolvido ali, um dos participantes pede que eles fizessem uma primeira experiência, né, em campo, como a gente diz, ir para campo para poder enfrentar a realidade. E aí o coordenador do grupo aceita desde que ele fosse junto. E eles escolhem o primeiro ambiente, que é para que a gente pense um pouquinho também como espírita.
o bar famoso, né? Nosso boteco, não que todos sejam, mas em geral é um local de vibrações vinculadas ao álcool, ao vício da bebida e várias outras coisas que acontecem. Então eles vão direto para um bar lá no Rio de Janeiro. Está ali o nosso Jacó, o coordenador, e o outro espírito que veio junto com ele. E eles chegam lá, tem um aqui bebendo, mas não aparece ninguém atuando. E esse irmão aqui encarnado tem um obsessor aqui, além de sugando as suas energias vitais, usufruindo aqui do vapor do álcool que ele consegue extrair da bebida, da garrafa. E aí eles decidem que é aí que eles vão fazer a primeira experiência. O nosso Jacó toma a frente, porque ele tinha bastante experiência, e ele começa a conversar com o espírito obsessor ali. E os outros ficam de lado e o coordenador está aqui amparando o nosso Jacó. Aí ele começa a conversar, como a gente faz no trabalho mediúnico, no trabalho de desobsessão, dizendo: meu irmão, veja a sua condição, mude de atitude, vamos mudar o seu caminho, vamos perdoar, vamos melhorar, vamos buscar coisas melhores, vamos procurar evolução, viver numa condição melhor, e faz todo aquele, vai falando, argumentando. De repente ele dá uma respirada lá, dá um tempo na fala, e aí o obsessor então fala assim: mas espera aí, eu te conheço, você é o Jacó, que tentou me doutrinar lá na casa espírita. Pô, você não larga do meu pé, cara? Lá você ficava no meu pé, querendo me converter. Agora você saiu do corpo, você está no meu pé de novo, vem exatamente onde eu estou, no lugar que eu estou aqui, para poder me incomodar, para tentar fazer a mesma coisa. E aí ele volta, argumenta e tal, e continua falando, e vai argumentando, vai conversando. E aí, num dado momento, ele dá um fôlego ali de novo, o espírito fala assim: mas espera aí, Jacó, vamos conversar sério aqui. Você, dentro da casa espírita, era um. Fora da casa espírita, você era outro. Na sua vida fora da casa espírita, você não vivia totalmente de acordo com o que você pregava dentro da casa. Dentro da casa você era bonzinho, falava com a gente numa boa, não perdia o tom, não era agressivo, punha todo o amor ali, fazia tudo, mas na sua família você não era assim. Você era seco, pouco carinhoso, era ríspido às vezes, não dava atenção aos seus filhos, aos seus familiares como deveria. Né? No seu trabalho, você, além de ríspido, você às vezes era bem mal educado, se preocupava só com dinheiro e não pensava muito nos seus funcionários e os tratava de uma forma diferente. Por que agora você vem querer dar uma de bonzinho e me falar que eu tenho que mudar de atitude, que eu tenho que fazer diferente do que eu faço hoje? E aí ele toma aquele banho de água fria, né? Toma aquele choque, porque ele tinha consciência das suas falhas. Só que nunca tinha sido exposta, como o espírito fez ali na frente dos outros dois irmãos. E aí ele dá aquela baqueada, o nosso coordenador ali dá uma energizada, né? Transmite um pouco mais de força, de fluido para ele, e aí ele começa a falar com o espírito. Ele fala: olha, meu irmão, eu nunca disse, nem aqui e nem na casa espírita, que eu era perfeito, que eu não tinha erros, e que eu também não precisava melhorar. Eu nunca me coloquei melhor do que ninguém de vocês que eram recebidos lá para que a gente tentasse ajudar. E muitas vezes eu disse que eu rezava para que a hora que eu saísse do corpo eu também pudesse ter ajuda. Então eu nunca me achei melhor, maior do que ninguém. Só que eu tive essa bênção de encontrar essa doutrina e poder viver uma série de experiências dentro dela. E é por isso que eu estou aqui, para tentar te ajudar, para reparar um pouco dos meus erros e tentar ajudar alguém como eu não fiz lá, como eu podia ter agido diferente e não acabei não fazendo. Então eu gostaria que você entendesse isso. O que eu quero é o seu bem, é que você melhore, que você usufrua de uma vibração, de uma condição melhor. A sua aparência está horrível. Você se aceite ser ajudado, você vai
poder passar aí por uma higienização completa, melhorar a sua aparência, vai receber carinho, vai poder ter uma série de melhorias aí, vai responder pelos seus atos, mas vai poder ficar numa condição melhor gradativamente de acordo com a sua mudança de postura. E aí ele vai argumentando, e ele consegue convencer o obsessor a receber um passe e eles voltarem numa outra oportunidade para continuar a conversa, para continuar tentando auxiliá-lo. Então a gente vê ali o nosso Jacó transmitindo o passe no obsessor e o coordenador atuando sobre o irmão encarnado que nem sabia o que estava acontecendo. Talvez tenha sentido uma melhora na sua vibração. No mal-estar já não estava tão mal, mas não tinha noção do que se passava. E aí eles fazem lá o trabalho ali, terminam, e eles voltam para a colônia. Quando eles estão voltando para a colônia, eles voltam, como eu disse no começo, andando, sem voar ou sem volitar como espírito. Eles vão andando e eles seguem por um caminho, e é um caminho muito ermo, muito escuro, já à noite, sem nada por perto, nem de encarnado e nem de desencarnado, eles não visualizam nada por perto. De repente, eles são assaltados, vão assim, né, atacados por um grupo de obsessores que os cercam. O outro companheiro deve estar atrás lá, mas não aparece no desenho, que os cercam e começam a ameaçar, destruí-los, acabar com eles, que eles não vão, que onde já se viu eles estarem aí mostrando uma condição melhor, que eles mereciam era apanhar mesmo, era serem atacados, fazer um monte de coisa, que eles iam fazer isso, que eles iam fazer aquilo. E eu não sei se dá para todo mundo notar que eles todos estão de batina. No livro, eles citam que era um grupo de padres que, depois do desencarne, ficaram revoltados por não encontrar a realidade que eles pregavam, que eles ensinavam, que eles acreditavam, e eles acabam se revoltando e começam a fazer uma série de coisas, podiam não ser tão graves ou tão ruins, mas que não eram boas, né? E eles até então não tinham conseguido se esclarecer e melhorar a sua condição. Quem já leu os livros todos do André Luiz, ele tem pelo menos uma citação disso, de um lugar que eles vão para receber um desencarnado que tinha sido padre, e eles utilizam um outro espírito que tinha passado pela mesma situação para auxiliar no trabalho. E aí, o Jacó, vendo aquela situação, ele já começa a se concentrar, né? Puxar lá no fundo do seu ser todas as forças, todas as energias, para poder vibrar amor, para poder vibrar coisas boas. E o coordenador pede então a ele que ele faça o Salmo 23. E ele então, reunindo todas aquelas forças, todo o amor, todo o carinho que ele tinha dentro dele, todas as coisas boas, ele faz o Salmo de 23 com uma beleza incrível, com uma força e com um amor incrível. E isso faz brotar a luzinha do Jacó. E essa luz brota tão intensa, tão forte, que ofusca a visão de todos os nossos irmãos em desequilíbrios, e todos eles acabam se prostrando, se deitando, se curvando no chão, e se arrependendo, e chorando, e pedindo ajuda, e pedindo para ser perdoado, e para ser ajudado, e que eles queriam mudar de vida, e queriam uma condição melhor. E aí uma equipe espiritual, que já devia estar acompanhando, já devia estar atenta ali, vem e retira, recolhe todos eles, e eles também atendem de uma certa forma, e eles levam para que eles fossem então auxiliados e encaminhados, e os três podem voltar tranquilamente para casa. Então foi necessário que ele, apesar da sua consciência, dos seus erros e também dos seus acertos, que ele passasse por uma situação em que ele pudesse expor isso, fosse exposto. Porque na homenagem ele não falou o que ele fez.
Ele só falou que ele não achava que ele devia ser homenageado e sim julgado. Mas ele não teve coragem de pôr para fora, de citar as situações. E lá o obsessor não tinha compromisso com nada, ele não tinha que ter medo de nada e estava afim mesmo de arrebentar, né, com a moral dele, de abaixar a doutrinação dele, de atrapalhar. E aí ele coloca tudo com bastante clareza. E ele toma aquele choque e se coloca de uma forma diferente, traz para fora a humildade, busca, né, se colocar com toda a humildade, e ele consegue, então, o que precisava, que era poder se posicionar corretamente. A gente tem sempre que lembrar, quem trabalha em trabalhos de mediunidade, desobsessão ou não, a gente tem que estar sempre atento que o encarnado não sabe o que eu penso, mas o desencarnado ouve todos os nossos pensamentos. Então a gente não pode descuidar disso, né? A gente tem um grupo de mediunidade lá que eu coordeno, e uma vez doutrinando, veio um espírito que tinha sido auxiliado no trabalho, e veio agradecer tudo que tinha recebido e tal, e falou para a gente que agora ele estava ali fazendo parte da equipe, e que ela cuidava de todas as plantas da casa. E eu rapidamente visualizei assim, falei, pô, então pensei, né? Não tem o que fazer, porque não tem quase planta aqui na nossa casa, não tem quase nada de planta. Ela parou o que estava falando, virou para mim e falou, meu irmão, você está esquecendo das plantas espirituais, você só está pensando nas materiais. Aí eu pedi perdão. Falei, me desculpa, eu realmente só pensei no aspecto físico. Mas eu não falei. Ela ouviu o meu pensamento e me corrigiu. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente, né? Nós falamos para o encarnado, mas para o desencarnado eu falo e penso e ele capta do mesmo jeito, como se fosse uma fala. E o nosso Jacó, com bastante experiência, acabou precisando passar por todo esse processo para poder chegar à condição que ele precisava para se despertar. E aí, daí para frente, a luz não teve mais problema de ter dificuldade com a sua luzinha. Eu adoro essas séries de livros. Eu falei do Transição Planetária, e depois é o Amanhecer do Novo Dia, e o terceiro é Perturbações Espíritas. É fabuloso os 3 livros, maravilhosos. E eu li o primeiro, fiquei apaixonado, aí uma história não se conclui no primeiro, eu queria saber do segundo, e não achava em lugar nenhum. Aí um irmão nosso que foi fazer palestra, ela falou, não, tem mais 2, aí me deu os nomes, eu liguei para a Livraria Espírita aqui da praça, e encomendei e vim buscar. E aí acabei li os 3. E o nosso Jacó não fez esse favor de trazer mais livros, só tem esse, só tem o Voltei. Eu fiquei bravo com ele porque eu queria ver mais coisas depois. Mas ele traz uma mensagem muito bonita. É um livro que eu não tinha lido, vi muitas vezes. Ele, na versão anterior, ele era menor de área e de livro, as letras menores também, e era mais vermelho, uma coloração diferente. Essa edição já é a última, eu comprei em fevereiro passado, aí na Livraria Espírita. Cheguei um pouco em cima da hora, não consegui ir lá ver se tinha. Mas é um livro muito bonito, e eu espero que a gente aproveite a experiência do nosso Jacó, porque a gente está na doutrina, tem que ter sempre cultivar essa consciência do que somos, do que precisamos melhorar, e não tem ninguém perfeito, todos nós precisamos a cada dia melhorar mais. Tinha um amigo que falava que quem faz, eu não sinto um orador como estava lá na mensagem inicial, né? Mais um comentarista do Evangelho, mas ele falava que a gente, quando vem e faz a palestra, a gente não só transmite, a gente ensina para nós mesmos, a gente aprende com o que a gente fala. E quando a gente repete várias vezes um mesmo tema em casas diferentes, a Fátima, minha esposa, está sempre comigo, ela mesma fala, não é uma igual a outra.
é o mesmo tema, a base está na mesma, é igual, mas o que sai é completamente diferente, porque a gente vai lembrando, eles vão intuindo, a gente vai ampliando e a gente vai se lembrando e também vai aproveitando todos os ensinamentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.